Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo conosco, amém? É uma satisfação muito grande, o mês da juventude, podermos estar aqui na igreja louvando, elevando os nossos pensamentos a Deus e falando sobre um tema muito importante que é a comunhão. Fico feliz de ver os jovens conduzindo, a Aninha, minha sobrinha, podendo estar aqui abrindo o culto do Senhor de adoração. Isso mostra quão importante é a comunhão. Crianças que nasceram na igreja, que vão evoluindo e vão se tornando jovens, tementes a Deus, graças à comunhão. Comunhão é a nossa divisa do mês da juventude. E não vejo que esse tema foi orientado e foi induzido por Deus para que pudesse os jovens trazer esse tema e nos permitir estar aqui hoje, sendo usado por Deus para poder trazer uma palavra. Queria agradecer a presença dos nossos visitantes. Queria agradecer a todos aqueles que visitam o site da nossa igreja, que estão agora, nesse momento, acompanhando esse momento da palavra. Será lida, será estudada, será vista da forma como Deus quer que nós vejamos. Oremos, igreja. Senhor Deus, eterno e grandioso Pai, Senhor de nossas vidas, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Neste momento, Senhor Deus, coloco-me aqui nesse local de adoração, no Seu altar, Pai, para poder ser usado, pedindo misericórdia pela minha vida, perdão pelos meus pecados. Esvazia de mim, Senhor Deus. Sabes como sou falho, Pai. Peço perdão por todos os meus pecados. Usa-me, Deus. Utilize-me como ferramenta para levar a Tua igreja, a Tua palavra, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha de misericórdia de nós, Pai. Tenha de misericórdia nesse momento tão difícil que vivemos, mas sabemos que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu lhe agradeço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço para que nós abrimos a palavra de Deus no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 41 a 47. Atos 2, 41 a 47. Coloquemos-nos de pés, irmãos, para a leitura da palavra. Sei que está em casa nos ouvindo, abra a tua palavra. Coloque-se de pé e façamos a leitura. Diz assim a palavra em Atos dos Apóstolos 2, 41 a 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e fazia muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo com cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Meus irmãos, tivemos aqui a oportunidade de estarmos domingo passado falando sobre comunhão. Vimos o nosso irmão amado Juliano aqui de manhã falando sobre comunhão, e vamos falar de comunhão, e temos que falar de comunhão todo ano, e o ano de 2020 é um ano que fala de comunhão. Como nós ansiamos a comunhão, como nós desejamos em 2020 a comunhão, em todos os sentidos, aspectos dessa palavra. Eu acho que 2020 é um ano ímpar em relação à comunhão. Como nós temos anseio de estar com nossos irmãos. Notícia maravilhosa que o irmão Ares trouxe aqui para nós, que na semana que vem podemos contar com todos os nossos irmãos aqui na igreja. Claro que estamos aguardando as nossas autoridades apresentarem como vão ser as regras para isso, mas que notícia boa. E essa comunhão, meus irmãos, ela é muito esperada e muito trabalhada na palavra por Jesus Cristo, porque Ele sabe que sem essa comunhão não conseguiremos. Sem essa comunhão, a jovem Ana Lima, da Costa Gama, não estaria aqui hoje fazendo essa pregação, levando o culto. O jovem Pedro também não estaria aqui na semana passada, e todos os outros jovens que aqui estão poderiam estar
levando a palavra, conduzindo para a sua vida, para a sua mais madura idade, e assim fazendo com que haja a perpetuação da palavra de Deus, pois essa é a determinação, tanto da família como da comunhão. E aí eu volto ao texto, à luz do texto, e peço para que os irmãos leiam comigo e vamos analisar versículo a versículo. E diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Meus irmãos, eu fui batizado nessa igreja em 2002. Já frequentava ela antes, por intermédio da minha esposa. Nunca frequentei outra igreja evangélica. Vim do berço católico e me converti ao evangelho, na igreja batista, e assim estou até hoje. Desse decorrer desse tempo, claro que temos irmãos aqui, pessoas que estão em casa, que são batizados muito mais tempo do que eu, mas nesse tempo eu vi um último censo que a igreja fez, de 2000 para cá, se eu não me engano foi o irmão Luiz que preparou esse censo, mais de 400 pessoas nessa igreja aceitaram Jesus e foram batizadas. Aceitar a Jesus nessa igreja, eu acho que foi um número até muito maior do que isso, mas registrado, batizado, ficou em torno de número absoluto de 400 pessoas. E aí, irmão, hoje essa igreja batista, ela conta com 120 membros ativos dentro do seu hall de membros. E naquele dia, 3.000 foram batizados. E durante o decorrer desse período de 2000 até agora, nessa igreja, 400 foram batizados. E aí, meus irmãos, eu pergunto, aonde estão os irmãos que foram batizados? Exatamente essa a passagem que Deus determina e que nos orienta dentro da sua palavra a importância da comunhão. Porque Ele sabe que o mundo é astuto, que Satanás anda à espreita. E quando o irmão está aqui aceitando a Cristo, recebendo ali a bênção do Espírito Santo e estando fortalecido na sua fé, aceitando e fazendo a conclusão que é o batismo, através da fé em Jesus Cristo, Satanás se irrita com isso. E aí ele começa a articular para as coisas poderem não acontecer da forma que deveria acontecer. E aonde que nós encontramos a força? Na fé em Jesus Cristo e na comunhão. Sem essa comunhão, meus irmãos, sem essa estrutura de comunhão, nós não conseguiremos caminhar sobre a superfície da terra sem sofrer os arranhões e os abalos que o mundo nos oferece. Para quê? Para nos desviarmos do nosso objetivo, que é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, 400 foram batizados, 3.000 foram batizados, e muitas outras igrejas já batizaram. E quando nós vamos ver os halls de membros de todas as igrejas que aqui pregam a palavra de Deus, o número é muito menor, porque faltou a congregação, faltou a comunhão. E assim a palavra exorta e nós exortaremos, e o mês da juventude está aqui para exortar. Precisamos nos atentar para estarmos em comunhão, em comum união. O ano de 2020 com o vírus nos mostrou a importância da comunhão. Como é vital essa comunhão, como é importante. Vejo nos sites, na conversa dos WhatsApps, dos irmãos, o desejo, o anseio de estar, a vontade de estar abraçando, a vontade de estar perto, a vontade de saber como o irmão está. Irmãos com dificuldade de acessar, os irmãos ficam lá na luta, como seria mais fácil se estivéssemos próximos, mas isso foi bom para fortalecer essa comunhão. E como naquele dia, meus irmãos, estamos aqui hoje, teremos muitos mais à frente, aonde naquele dia que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra e foram agregados mais de 3.000 almas. E para nos manter, a igreja usa uma palavra para esse primeiro momento, que é o primeiro amor. Esse primeiro amor é maravilhoso, todo mundo aqui, todos os irmãos, inclusive esses que foram batizados na igreja, todos eles, todos nós temos o nosso primeiro amor. É um momento que nós estamos mais próximos de Deus. Aí nesse momento eu saio e vou para a minha realidade, a realidade do mundo, a realidade da minha vida, do cotidiano, aonde eu estava inserido no mundo e agora não quero mais fazer parte dele. Aonde me fortaleço, irmãos? Aonde busco minha âncora? Em Cristo Jesus e nos irmãos, pois somos um só. Muitos daqueles, inclusive a mim mesmo, eu vou usar como exemplo. Muitas das vezes a gente vai em locais e volta às nossas origens depois de aceitar a Cristo e fazer o nosso batismo, e ali o mundo
Mas é isso mesmo que você quer? Mas eu te conheço desde pequeno, você não era assim. Como é que é isso? Como é que vai? Aí eu vou a uma festa, temos uma festa do mundo, temos ali pessoas que são do mundo e que não entendem a nossa conversão. E aí, infelizmente, faz nos corromper. Mas aqui diz, irmãos, que essas pessoas, esses 3.000, como que eles viviam? E esses 3.000, como é que eles continuaram na prosperação? A palavra não diz se eles permaneceram, mas olha só que diz o seguinte no segundo versículo aqui no 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir de pão, e nas orações. O que quer dizer esse versículo especificamente? Perseveraram. Aonde, irmãos? Na doutrina e na comunhão. Se eu tenho uma dificuldade, meus irmãos, se eu tenho uma dificuldade, para onde eu vou? Para a palavra. Pois a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é na palavra que eu vou. E se eu continuo tendo dificuldade, para onde que eu vou? O entendimento da palavra? Na comunhão. Com quem? Com meu irmão. Qual irmão? O que eu mais gosto, o que é mais bonito, o que é o mais feio, o que sabe mais, o que sabe menos? Qualquer irmão. Somos um. No passado dizemos, o mundo apresenta a comunhão de estar. Deus apresenta a comunhão de ser. Somos um só corpo de Cristo. Então qualquer irmão tem que estar apto a estar pronto a receber o jovem convertido ou o mais antigo convertido, porque todos nós enfrentaremos batalhas e batalhas cruéis com o inimigo. Tenha de bom ânimo, pois eu vim vencer o mundo, mas haverás aflição. E aí, meus irmãos, a comunhão e no partir do pão e nas orações. O que é o partir do pão? O partir do pão é o simbolismo de nutrirmos de um só elemento. Qual é esse elemento, irmãos? Qual é o pão da vida? Cristo, Jesus. Quem compartilha o pão? A congregação. Em qual ato? Numa comum união. A partir de qual essência? Cristo Jesus. Então, quando ele fala o partir o pão, não é simplesmente uma mesa posta aonde nós vamos celebrar um pão. Não. É comer, nos nutrir da onde? Da palavra daquele que nos trará salvação. E através da comunhão, através da união de um só, é que conseguiremos fazer isso. Por isso essa palavra é tão importante. Eu quero que ecoe no coração dos irmãos, como ecoa na minha, nos irmãos que estão em casa. Comunhão, comum união. É essa a ferramenta que nós teremos para utilizar, uma das ferramentas para o objetivo final, que é a vida eterna com Cristo. Dando sequência, no 43, ele diz: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em toda a alma havia temor. Esse temor, irmãos, num primeiro momento, para um jovem convertido, vou usar meu exemplo, como eu disse aqui, há temor. Meu Deus, como será isso? Como será? Como eu vou me portar perante os meus familiares? Como eu vou me portar perante a minha esposa, de repente não é convertida, os meus filhos que não são convertidos, o meu pai e a minha mãe que não são convertidos? Como eu vou me portar com eles? Como vai ser isso? Eu vou ter que de um jeito, vou ter que me flexibilizar para atender os meus parentes. Do outro, eu vou ter que me flexibilizar para atender aos meus irmãos da igreja. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer essa divisão? Temor, irmãos. Mas esse temor na união, na comum união, ele é entendido não para poder fazer frente às vontades do mundo, mas é para poder fazer o que Deus espera que nós façamos. Esse é o temor. O temor que a comunhão vai apresentar. Não é temor de medo, mas é mostrando, irmãos, a postura daquele que se diz cristão é essa. É estarmos unidos, repartindo o pão, ouvindo as doutrinas dos apóstolos e seguindo nesse caminho. Vamos ter dificuldades, irmãos? Muitas dificuldades. É fácil do jeito que eu estou falando, irmãos? Não é fácil. Sozinho é muito mais difícil. Juntos conseguiremos vencer como um só corpo.
E o 44 diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é uma outra realidade dessa igreja, meus irmãos. Eu espero que o ano de 2020 seja um divisor de água para nós todos, inclusive a mim. A Igreja Batista Monte Moriá, o ano de 2019, fez várias atividades para quê? E vai caminhar dessa forma. Muito do nosso cronograma foi deturpado, vamos dizer assim, né? Não foi deturpado, mas foi adiado por conta do coronavírus, né? Mas muitas atividades foram apresentadas no ano de 2019 para essa igreja, para que para que nós pudéssemos estar mais em comunhão. Muitas atividades, muitas uniões, muitos trabalhos e pouca adesão. E essa falta de adesão, irmãos, mostra uma coisa: se eu não estou em comunhão com meus irmãos, eu estou em comunhão com quem? Com o mundo. Porque se eu não estou na igreja, eu estou aonde? E conforme a palavra de Deus nos mostra, no versículo anterior, e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Faziam tudo em comum. Se eu quero ter um momento de lazer, eu vou ter um momento de lazer em comum. Vou ter um momento de lazer com prazer em comum união. Eu não posso ter um momento de lazer diferente da minha comum união que determina Deus. Nos versículos mais atrás diz Deus: ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Não dá para ter as duas coisas. E para eu me fortalecer na palavra de Deus, para eu me fortalecer no que Deus determina para mim, para eu buscar o caminho mais correto para seguir a salvação, eu não posso usar a palavra eu. Eu tenho que usar a palavra nós, em comunhão. E a Igreja Batista Monte Moriá, como muitas outras igrejas, que prepara retiros, que prepara atividades em casais, que prepara passeios, que prepara tudo isso, é para quê? Para propiciar com que todos os irmãos possam, desde a juventude até o mais idoso, o mesmo ambiente, em comum união. E nós temos que zelar por isso, meus irmãos. Essa comum união, ela é determinação de Deus. Nós já lemos aqui outros versículos, não é um pedido de Deus, é uma determinação. Temos que estar em comunhão, temos que estar. Não é para estar ou pode estar, não, temos que estar. E aí ele diz que tudo era em comum, tudo. Lemos atrás que era o partir do pão, ou seja, no nutrirmos da palavra, e tudo. Atividades, estudos. Temos aqui a escola bíblica dominical extremamente esvaziada. É um momento de comunhão. É um momento de que? De partirmos o pão, irmãos. É um momento de estarmos aqui saboreando o pão da vida, que é Cristo Jesus, entendendo e buscando. Que 2020 seja o divisor de águas dessa igreja, que possa mostrar a todos nós a importância da comunhão, e que possamos estar aqui presentes nessas atividades. Não é uma obrigação, não é para atender a necessidade do pastor Celso, não é para atender a necessidade daquele que está aqui pregando nesse momento, esse humilde servo do Senhor, mas é para atender a necessidade de buscarmos a vida eterna através da comunhão. No 45 ele diz o seguinte, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então eu tenho que sair vendendo casa, tudo isso. Não, esse texto esse versículo é muito discutido. O objetivo aqui não é dizer da venda de bem material, é dizer de desapegar das coisas do mundo. Meus irmãos, você quer uma coisa mais importante para uma pessoa do que a sua casa própria? Não. Eu vejo que a casa é o porto seguro na terra. O porto seguro nosso é Cristo, mas na terra, no mundo secular, é a casa. Se eu tiver que seguir a Cristo, eu tenho que entregar minha casa, eu vou entregar minha casa. É assim que a palavra diz, não é o que o pregador está dizendo, porque eu sou humano também. Então, o que ele quer dizer aqui? É o bem material? Não, é o desapego às coisas do mundo. E, meu irmão, eu não posso ir no encontro hoje com a igreja, que a igreja vai estar toda reunida, porque eu tenho uma atividade no mundo secular. Essa atividade é importante? Ela é de uma pessoa de fato, de extrema necessidade na sua vida? Não, é um conhecido.
Você prefere ir nesse conhecido, deixar a sua comunhão? Deixar de caminhar para as coisas de Deus? É essa a sua barganha com Deus? A palavra é clara, irmãos. Precisamos ter atividades em comum. Não podemos estar em desvirtuação em relação às atividades que Deus determinou. Quando ele diz desfazer de fazendas, ele diz aqui, vendia suas propriedades e fazendas. Imagina uma fazenda. Por que vendiam? Vendiam porque não estavam mostrando apego mais às coisas do mundo. Não mostravam mais apego às coisas materiais. Aí vem um e fala assim, mas Deus está mandando vender tudo. Não, Ele não manda fazer nada disso. Ele manda você não ter apego. Eu vou voltar um pouquinho e dizer ao jovem rico, que andava atrás de Cristo, chamava Cristo de mestre, e andava e dizia tudo, e conhecia todas as leis mosaicas, conhecia tudo a respeito de Jesus. Quando Jesus falou assim, só te falta uma coisa, vá, vende tudo, distribui os pobres e me segue. O que ele fez? Deu as costas e foi embora, triste. Por que Deus falou aquilo? Porque Deus não permite a riqueza, não permite que você tenha? Não. Porque Ele não permite que você tenha mais apego às coisas materiais do que às coisas do reino de Deus. E isso, meus irmãos, é um ensinamento para todos nós, inclusive para mim. Nós precisamos ter esse entendimento que a comunhão é o ponto mais importante. É um exercício que precisamos fazer. Por que é um exercício e por que é tão difícil? Porque a carne é do mundo. E nós temos o inimigo que fica tentando a nossa vida dioturnamente. E se nós não tivermos fortalecido nos nossos irmãos, se eu não tiver prazer de estar em união com meus irmãos, e se eu não tiver um irmão antenado em mim, sabendo que eu sou um só e que precisa me dar suporte para que eu vá junto a ele, não vamos conseguir. É muito bendita esse estudo do mês da juventude, meus irmãos. Nós precisamos muito fortalecer esse entendimento em nossas vidas. O 46 diz assim, ó, e perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. Ou seja, perseverando unânimes, um só corpo. Eu não persevero sozinho, eu persevero em grupo. O que é perseverar? É persistir, é se manter, é continuar. A luta está difícil, nós vamos continuar. Sozinho? Não, unânimes, todos nós. E repartiam um pão, aonde? No templo e em casa. Porque aquilo que eu falei, meus irmãos, nós estamos aqui no primeiro amor, na presença do Senhor, no templo de adoração, só aqui que Ele se encontra, não, Ele se encontra em todo lugar. Aonde nós estivermos, Deus estará conosco. Mas quando eu chego em casa, eu acho que eu tenho uma cortina que me separa de Deus, né? E aí eu falo, opa, agora eu posso fazer um cambalachozinho aqui, desviar para lá e desviar para cá, porque, né, Deus não está aqui. Não, Ele está ali, irmãos. Ele está ali e está olhando. E aquele irmão que não sabe, e aquele irmão que está na congregação, que o outro está vendo, que não faz, tem que falar para ele vigiar, irmão. E tem que falar com ele com amor no coração, porque é como se você estivesse falando para você mesmo. Essa é a comunhão. Não pode ter aqui corações, se tiver, e vai ter, corações que se revoltem quando um irmão chamar a atenção ou admoestar, como nós falamos no domingo passado. Porque é parte da congregação, da comum união fazer isso, para que possamos colocar aonde? Todos no mesmo trilho. Para quê? Para que perseveremos unânimes, meus irmãos. Uma só unidade, perseveramos ali, todos retos, na presença do Senhor. O caminho é reto, nós andamos torto, precisamos ali nivelar todos. Como aquela pessoa que conduz o gado, precisa estar andando lateralmente, cercando, conduzindo. Quem vai à frente, tangenciando? O pastor, o anjo da igreja. E temos que ali seguir a sua palavra, como aqui diz, perseverando na doutrina dos apóstolos, que foram os primeiros, que receberam. E que os primeiros multiplicaram, e que nós estamos nesse momento aqui agora, partilhando do conhecimento que foi dito a ele através de Deus. O 47 diz, para que a gente possa encerrar, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja
lacraseado, certo? Aqueles que se haviam de salvar. Olha, meus irmãos, o que a comunhão faz? Uma unidade feliz, perseverando, mantendo-se nas doutrinas dos apóstolos, partindo o pão e nas orações, mantendo-se firme, partindo o pão em casa, comendo junto no templo, desfazendo das coisas que apegam ao mundo e voltando-se para as coisas da união, mantendo-se na comunhão com os irmãos, dando mais importância em estar aqui, porque aqui é a salvação, nós temos essa certeza. O que acontecia? Louvando a Deus, a comunhão, a congregação, louvando a Deus e caindo na graça de quem? De todo o povo. Que povo é esse, irmão? Esse povo que está ao nosso redor aqui, ó. Essa violência que nós estamos vendo nesse bairro, é todo o nosso derredor. Quando essa união, um só corpo, perseverar, todo esse mal vai cair, meus irmãos. Por que vai cair? Porque é o corpo de Cristo, meus irmãos. Nós fazemos parte desse corpo. E aí não tem nada que se mantenha de pé. E aí esse povo que diz aqui, ó, todo ele caiu na graça. Todo esse povo caiu na graça. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja, ou seja, ele acrescentava na igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem que ele acrescentava, meus irmãos? Nessa união, nesse momento de perseverança, nesse local de unanimidade, quem que ele colocava, acrescentava? Pessoas não crentes que Jesus Cristo é o Salvador. Irmãos, eu sozinho, sair aqui agora, sair batendo de porta em porta, levando a palavra de Deus, provavelmente não vou conseguir ter êxito na presença do Senhor. Mas eu, em unidade com a minha igreja, estando mostrando perseverante, todos aqueles que estão ao meu redor vão ver que ali há um diferencial. Ali há prazer, ali há satisfação, ali há apoio. Aquela casa é uma casa de oração, é uma casa onde as pessoas não estão preocupadas consigo, mas preocupadas com o todo. E aí eu vou ter essa diferença, porque o mundo não oferece isso, irmãos. Nunca se esqueçam. O mundo oferece congregação para estar. A igreja oferece congregação, comunhão para ser. É diferente. Aonde eu me preocupo, onde o irmão se preocupa comigo. Precisamos exercitar esses versículos, irmãos. Precisamos estar muito antenados a eles. Tivemos louvores maravilhosos. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu nem me arrisco a cantar, porque senão, nosso Deus. Mas, se observarmos aquela canção, Cristo pagou um alto preço para que pudéssemos estar salvos. E o que Ele pede em nós, mantenham-se firmes em união, em comunhão. Quando essa igreja voltar à plenitude, eu tenho certeza que ainda esse ano vão vir as agendas da igreja. Busquem, exercitem-se, rompam com as coisas de fazenda, com as propriedades, rompam, irmãos, rompam com as coisas do mundo e vamos participar da igreja, vamos estar juntos. Se gosta de cantar, vamos participar do louvor. Se gosta da juventude, de lidar com crianças, professores, vamos lidar com os professores. Nas escolas bíblicas estejam aqui para poder buscar da palavra. Lembre-se, meus irmãos, de 2000 para cá, 400 foram batizados. Aonde estão os 400? Aonde estão eles, meus irmãos? Eles foram batizados. Eles aceitaram a Jesus Cristo e confessaram através do Espírito Santo. Aonde eles estão? É responsabilidade da comunhão, é responsabilidade da congregação. Então, meus irmãos, para encerrar, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus possa estar caminhando com essa igreja, no findar do mês da juventude, que a igreja possa despertar para esse tipo de necessidade, para que nós possamos, como os nossos visitantes estão aqui, serem acolhidos, serem transmitidos, e a partir desse momento, o visitante que aceitar a Cristo, tiver ali, neste momento, um momento de entrega para Deus, que ele possa ter esse momento, o ímpar, e que ele saiba que muitas aflições ele enfrentará. Que
E naquele momento ele não vai estar resolvendo todos os problemas da sua vida, sim, ele vai estar se virando contra todos os problemas da sua vida. E aí a coisa vai arrochar. E aonde que ele vai encontrar apoio, irmãos? Aqui, na comunhão. Até o dia do retorno de Jesus Cristo, meus irmãos. Até o dia que ele voltar e estender as mãos para nós. E aí a igreja vai estar lá e ser coroada por ele próprio. Eu creio nisso, meus irmãos. Creio totalmente nisso. Por isso eu peço perdão a Deus todos os meus dias, porque por muitas das vezes eu sou falho na comunhão. E precisamos mudar isso. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui, mesmo com as minhas falhas, todos os meus erros, que o Senhor sabe muito bem. Peço perdão mais uma vez pelos meus pecados. E muito obrigado por me usar, Senhor Deus, como ferramenta e canal da Tua fala, da Tua palavra, Pai. Haja no coração de cada pessoa que aqui ouviu esse momento, Pai, que está em casa, Senhor Deus, assistindo esse culto, que possa refletir como está fazendo falta, Pai, a comunhão, Senhor Deus. Como está fazendo falta a presença dos irmãos, o abraço, o encontro, a troca, Pai. Como está fazendo falta, Pai. Que possamos partir o pão juntos, Senhor Deus, que possamos caminhar juntos e mesmo à distância, Pai, os nossos corações batam de uma só forma que nos conduz ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, através do Seu Filho Jesus. Ó Pai, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, que no próximo sábado pode ter a possibilidade de estarmos com todos os nossos irmãos aqui nessa igreja. Muito obrigado por esse mês da juventude, Pai. Obrigado por esses jovens, Senhor Deus. Fortaleça-os, Pai. Que eles possam buscar nessa igreja a comunhão necessária para que eles possam evoluir na presença do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, é o que eu lhe peço, humildemente, no nome santo de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor Deus.